Boa tarde a todos meus amigos e amigas do Instagram. Nessa hora a gente está começando a nossa live que debaterá a questão dos direitos da criança e do adolescente no pandemia e no pós-pandemia. E nós estaremos entrando com o professor Zé Palmeira agora, né? Para começar esse debate que nos possibilitará discutir a importância do trabalho na pandemia. Vou fazer o convite ao professor Zé, né, para estar participando aqui conosco nesse momento. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo. Vamos lá. Professor Zé, o senhor consegue... Deixa eu ver aqui, Zé, ponto. E aí a gente vai estar agora com o professor Zé Palmeira e nós estaremos discutindo, né, a importância, certo, do trabalho infantil. Boa tarde, professor Zé. Boa tarde, Marcondes. É uma satisfação. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor. É uma satisfação para nós, né? Estamos aqui com a sua presença. O senhor poder falar para nós, para os nossos alunas, colegas professores que estarão assistindo conosco aqui a nossa live, os colegas da UFRN, né? E fazer uma breve apresentação do senhor, para nós, privilégio de estar aqui, né? O senhor, como juiz do trabalho, vê essa realidade do trabalho, a dificuldade das crianças pobres, da criança e do adolescente. O senhor também, como gestor do Regional do Combate ao Trabalho Infantil no Rio Grande do Norte, eu acredito que o senhor hoje nos possibilitará a mostrar vários números da realidade que o nosso Estado está passando. E a gente sabe que com a pandemia, a tendência é aumentar, né? Aumentar a questão do trabalho e a exploração infantil, tanto no Rio Grande do Norte como no Brasil. E eu gostaria de agradecer, em nome da Escola Estadual de Jorge da Cunha Lima, a qual faço parte, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Serra Caiada, e em nome, né, de todos os colegas que estarão aqui conosco. Professor, depois que terminar, a gente vai gravar a live e vai colocar no Facebook, porque muitos dos meus alunos não têm acesso ao Instagram. E aí, para eles assistirem. Mas vamos lá, professor. A palavra é sua. Inicialmente o senhor fala entre 20 e 30 minutos, depois a gente faz uma discussão aqui com os alunos, com as pessoas que estiverem assistindo. Beleza? Bem, tá ótimo. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, Marcondes. Primeiro, acho que é muito importante essa conversa, né? Esse debate. A gente está tematizando aqui as questões de interesse da criança e do adolescente. Então, eu quero agradecer a você, Marcondes, à Secretaria de Educação de Serra Caiada, né, também a todo o pessoal da Escola de Jorge Cunha Lima, que nos prestigiam, essas pessoas que nos assistem nesse momento. Agradecer aos membros do NETIM, aos pesquisadores do NETIM, do Gesto, ao pessoal do FOCA, né, me sinto muito representado, né, e acho que a gente é um privilégio a gente ter um fórum estadual, e olha que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter um fórum, né, graças ao trabalho da Marinalva, que muito nos inspira, mas também não só ela, o trabalho de outras mulheres bravias, como
a professora Fabiana, coordenadora do NETIM, do Núcleo de Estudo do Trabalho Infantil, né, que tem sido aí uma baliza de resistência na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bem, Marcos, você nos coloca diante do desafio de falarmos dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? É importante ressaltar que nós, no Brasil, nós temos talvez a legislação, uma das mais avançadas do mundo em matéria de proteção às crianças e adolescentes. Mas nós temos toda essa legislação, nós temos o artigo 227 da Constituição, que adota o princípio da proteção integral das crianças e dos adolescentes, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1990, mas tudo isso não foi suficiente para a gente, de certa forma, evitar algumas mazelas sociais, como a mazela do trabalho infantil, a mazela da criança fora da escola, né? Da evasão escolar. E tudo isso aponta para um momento de que não adianta nós termos leis avançadas se não tivermos uma política de concretização desses direitos, né? Então, nós vivemos num momento muito difícil de austericídio econômico, de neoliberalismo, né? Do modelo econômico em que se prestigia mais o andamento da economia com o desinvestimento em políticas públicas, né, o desfinanciamento de políticas públicas, e isso está muito claro entre nós, né? Então, é preciso que a gente adestre o olhar e se envolva e faça essa tematização do debate dos problemas da criança e do adolescente, para que a gente perceba que quando um país ele tem miséria, quem mais sofre são as crianças. Isso não é só uma realidade, não é só uma realidade no Brasil, mas no mundo. A própria ONU ela diz que 2/3 das crianças do mundo elas não têm acesso a serviços de proteção social, né? Então, só nos resta o que tematizar, resistir e nos educar politicamente para enfrentarmos esse problema. E um problema que se agrava mais ainda diante dessa pandemia, né? Que nos trouxe aí um agravamento da situação da criança e do adolescente, né, do trabalho infantil. Nós tínhamos, segundo dados de 2016, em torno de 2 milhões e meio de trabalhadores infantis, né? Mas a tendência é que esse número tenha crescido, porque, segundo dados do IBGE, 50% das famílias perderam renda, muitos perderam seus empregos, né? Bom, se a gente pode dizer, Marconi, que a pandemia trouxe aspectos negativos, mas podemos dizer que ela também ela trouxe algo positivo, né? Porque ela, de certo modo, ela nos alerta, né, para a necessidade da solidariedade, né? Ela nos alerta para a nossa fragilidade como seres humanos também, né? Eu lembro muito bem de uma cena do Papa Francisco, que ele celebrou uma missa lá na Basílica de São Pedro, isso, né, e a Basílica vazia, né, praticamente, e ele falou assim, como nós somos frágeis, né? Ou seja, é importante que a gente reconheça, né, que, acima de tudo, essa fragilidade ela tem que se reverter em cuidado, né? Quanto mais consciência nós temos da nossa fragilidade, mais cuidado nós devemos ter conosco mesmo e também cuidado com a natureza, né? Então, essa pandemia, de certa forma, ela serve para um grito de alerta em relação ao nosso consumismo. Por que destruir a natureza para consumir o que nós não necessitamos, né? Ou para consumir de forma desordenada, né? Então, é nesse momento também que nós percebemos que afloram as invisibilidades sociais. É nesse momento que a gente tem que perceber o problema do idoso, dos vulneráveis, das crianças, das pessoas com deficiência, dos enfermos, né? Então, é super importante que
a gente passe a trabalhar a possibilidade de algo que a pandemia, de certo modo, entorpeceu, né? Que o cuidado é um dever de todos. E embora eu não concorde que o vírus é democrático, não, porque ele atinge de forma mais cruel quem tem as condições mais desfavoráveis, né? Mas quando ele atinge, seja quem for, não adianta você ter plano de saúde, você ter UTI no ar, você ter jatinho, iate, ele provoca, portanto, a morte. E assim, a gente, o que mais me inquieta, Marconi, nesse processo de pandemia e que afeta as crianças e os adolescentes, é porque sem adultos educados politicamente, nós não teremos também crianças e adolescentes educados politicamente. Então, o que a pandemia nos mostra? Né? Que apesar da democracia, ou seja, que não basta só a lei, né? Apesar da democracia, nós, sociedade, nós tivemos uma inabilidade para responder a esses fenômenos da natureza. Como é que nós considerávamos que tinha liberdade de informação, de acessar as informações na internet, né? De buscarmos as soluções lá no Google, de respostas, né? Como é que nós falhamos, né? Ao não nos precavermos diante de uma situação de desigualdade que somente foi agravada com a pandemia, né? Então, o desafio era para que a gente se educasse politicamente, não só para fazer inovações às nossas leis, que são muito avançadas, mas para concretizá-las. E nós não concretizamos, e está aí, né? Nós temos um problema hoje de que 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao saneamento básico, né? Então, nós temos um problema aí que, por exemplo, nos territórios periféricos, nas favelas, 70% das pessoas não têm acesso à água potável. Então, a gente pensou que o fato da gente ter uma democracia, o fato da gente ter o princípio da proteção integral que está lá no artigo 227 da Constituição, seria suficiente para a gente ter uma sociedade mais justa, né? E a gente viu que não, né? Que a nossa democracia é muito frágil, né? Como a gente viu também que a democracia no mundo é frágil. Então, onde houve o primeiro foco da Covid, lá na China, né? Eles conseguiram, de certo modo, um êxito terapêutico no tratamento das pessoas, porque eles conseguiram isolar as pessoas, né? Mas esse isolamento se deu, de certa forma, com uma relativização do direito de liberdade. Então, essa é a grande contribuição também que a pandemia traz. Há um pensador italiano, Giorgio Agamben, que ele diz que a nossa liberdade, né, ela precisa ser limitada para que ela possa ser utilizada, né? Então, a gente viu que, em nome da liberdade absoluta, muita gente achou-se no direito de sair às ruas, de contaminar o outro, né? E isso é muito preocupante. E o que é mais preocupante é que nessa democracia da liberdade que nós temos, né, e que não é bem uma liberdade material, é uma liberdade formal, né, porque a liberdade material é aquela liberdade que se materializa, que se concretiza no cotidiano, né? O que é que a gente observa? É que muita gente estava utilizando as redes sociais, né, em nome da sua liberdade, para disseminar mentiras, né, que alguns chamam de fake news, né? Então, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Um aluno perguntou aqui como é que anda a democracia no Brasil hoje. Um aluno meu, João Vitor, do 9º ano. Ele pergunta como anda a democracia no Brasil hoje, porque a gente vê que esse lockdown, né, que está acontecendo em alguns lugares, alguns defendem, outros são contra. Na sua opinião, dentro dessa perspectiva de democracia?
Olha, muito boa essa pergunta sobre democracia, né? Porque existe um conceito de democracia formal e o conceito de democracia material. A democracia formal é aquela que está apenas nos textos legais. A democracia material é aquela que se materializa, que se concretiza, né, principalmente pelo acesso aos bens sociais. Quando eu estou falando dos bens sociais, eu estou falando de todos aqueles bens que estão elencados lá na Constituição. Eu estou falando do lazer, da alimentação, eu estou falando da moradia, da educação, da segurança, da saúde, da proteção ao idoso, da proteção à maternidade, da proteção à infância, né? Então, o que nós podemos perceber hoje é que nós temos um país cada vez mais de desigualdade social. Então, é um país de democracia minimalista. Democracia minimalista é aquela democracia vazia, democracia oca, né? Então, é muito bonito a gente ter, mas quando eu falei que nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento, isso não é democracia. A democracia, no conceito mesmo de um liberal como Norberto Bobbio, que ele tem um livro, né, sobre a democracia, a defesa das regras do jogo, e ele diz que a democracia é quando as pessoas têm, de fato, acesso aos direitos fundamentais, é quando se observa o respeito à cidadania. E o que nós temos hoje é uma desconstrução da cidadania, cidadania que nós aprendemos, né, na escola, que cidadania era o direito a ter direitos e o direito a viver numa pluralidade, a respeitar as nossas diferenças, o direito a não discriminarmos, o direito a não agirmos com preconceito em relação ao outro, o direito que preconiza que, numa sociedade democrática, é preciso que caibam todos no orçamento, é preciso que caibam todos na educação, é preciso que caibam todos na moradia, né? E o que é que acontece? Nós vivemos hoje, né, uma desconstrução da cidadania. Por quê? Hoje há uma política de desinvestimento na saúde, de desfinanciamento da educação e de precarização do mundo do trabalho. Então, a ponto de chegar alguém, uma pessoa muito importante, o presidente da República, e dizer: vocês querem direito ou querem trabalho? Né? Como se direitos fosse uma coisa de gente trapaceira, de gente escamoteadora, né? Eu dou sempre o exemplo, eu como professor de Seguridade Social, né, que pela primeira vez, a gente tem uma política de corte de benefícios. O ano passado, o presidente Bolsonaro aprovou uma lei para cortar benefícios que já foram concedidos pela Previdência Social, inclusive concedendo um bônus para os peritos retirarem esse benefício, né? Tanto que de cada 10 auxílios-doença, 8 são cortados, né? Agora, isso por quê? É muito importante a gente ter essa educação política, e por isso que eu admiro, professor Marconi, o trabalho do professor, né? Porque o verdadeiro professor, como diz Paulo Freire, ele é também um aprendente. Ele é um educador, mas é um educador educando, né? Ele aprende também com seus alunos, vendo a sua realidade, enxergando o seu cotidiano e se sensibilizando, né? Mas, infelizmente, há também exceções. Professor, eu sou professor, né, há mais de 30 anos, né, fui professor do ensino médio, né, então há 27 anos sou professor da Universidade Federal, e uma coisa que eu vejo assim, que há exceções em tudo, né? E mesmo em relação aos direitos, se eu vejo, por exemplo, que a TV ela mostra que alguém foi para a Previdência Social, simulou estar doente, chegou de moletas lá, e ali depois sai daquele consultório médico, joga as muletas fora e sai andando. Então alguém vai dizer: olha, está vendo, só tem preguiçoso atrás de direitos. Isso é o que o professor Boaventura... Mas nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. E a esse fenômeno, o professor Boaventura chama de razão metonímica. O que é?
é uma forma da gente mentir para o outro. A gente pega um exemplo podre, uma fruta podre dentro de um cesto, e a gente diz, olha, tudo que está dentro desse cesto está podre. E não é assim. Né? Está acontecendo no Aham. auxílio emergencial agora. Mais de 80 mil militares que tinham renda fixa obtiveram o auxílio emergencial indevidamente. Né? E aí eu posso dizer que todos os militares são ruins? Não posso. E eu posso Isso é uma dizer que questão moral, né, professor? exatamente, ética Isso entra também. também na questão moral, como o senhor disse, da formação. O tipo de Isso, formação que essas pessoas tiveram, individualista, né? exatamente, é egoísta. Por isso, Marcos, que eu entendo que a educação política é também uma educação moral. Né? Não, não Professor, aquela coisa de moral e cívica que a gente via antigamente, mas de moral como aquilo que você deve tomar como parâmetro para não prejudicar o outro. Né? Aquilo que uhum. aquilo que não convém você fazer. Então, quando a gente fala de moral, o Kant ele dizia o seguinte: o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Né? Muitas vezes, até meu desejo, eu tenho que conter diante do que eu não devo fazer. Né? Eu até posso me habilitar para receber o auxílio emergencial, mas eu não devo, porque eu já tenho renda. Né? Então, isso é uma educação política que envolve também um aspecto moral. Né? E o direito não pode ser abstraído da moral. Né? Como a nossa convivialidade. Professor, uma das minhas alunas do nono ano fez a seguinte pergunta, não sei se dá para o senhor ver aí. Mas como proteger as crianças e os adolescentes? E tirar o preconceito com a cidadania dos que são negros? Não sei se está dando para o senhor ver aí. Olha, O que deu para entender é que ela... como eu estou pelo telefone, está muito miudinho, eu não estou conseguindo. Mas se você puder repassar para mim, eu já entendi que a aluna falou como proteger a criança e o adolescente. Como fazer, né? Sim. Exatamente, como fazer para proteger a criança e o adolescente na realidade de hoje, né? O que deu para entender foi isso. Poxa E vida, minimizar a questão do preconceito. eu quero dizer a você, Marconi, que eu fico muito satisfeito com essas perguntas e são as perguntas-chave. Eu diria assim, que essa aluna fez a pergunta forte. E não adianta a gente ter respostas sem antes existirem as perguntas fortes. A gente tem que perguntar isso mesmo, o que fazer. Né? Muito, muito importante, porque neste momento, né, neste momento, para proteger as crianças e adolescentes, nós temos que, primeiro, tematizar o problema. Né? Ninguém vai enfrentar e vai encontrar uma solução se antes não tematiza. A gente tematiza até para conhecer. É isso que a gente está fazendo. É tematizar o problema na escola, é tematizar o problema na família, é tematizar o problema na mídia, é tematizar o problema em todas as arenas públicas, né? Porque a gente tematizando, então, é que a gente vai tomar, ir para o segundo passo, que é tomar as medidas, né? A gente vai refletir como tomar as medidas cabíveis. Né? Hoje nós temos toda uma legislação que, de certo modo, nos protege contra a discriminação, a começar do direito internacional. Né? Na Uhum. OIT, os trabalhadores, né, eles têm as convenções 100 e 111, que é para a discriminação. Nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e adolescente contra a discriminação. Né? Então, nós temos a Lei 3.099, que protege também. Então, leis nós temos muito, mas não basta, como eu falei. É importante que a gente faça uma ação tematizando e Uhum. também denunciando. É preciso que a gente faça o anúncio, como dizia Paulo Freire, e a gente faça a denúncia. Então, a gente tem aí. Aí, Ou professor, seja, formar. como é que eu vou denunciar? Né, Marcos? Que isso é uma pergunta. Como é que eu vou denunciar? Uhum. Bom, nós Exatamente. temos hoje as redes sociais, né? E eu acho que é algo que a gente não tinha antes. Né? É importante que É verdade, é verdade. a gente não pode lutar, professor Marcondes, com, com os recursos que nós não temos. Não podemos lutar com as armas que não dispomos, certo? Então, o ideal é que a gente utilize as redes. Eu lembro aqui de Pierre Levy, que escreve sobre as tecnologias da inteligência, sobre as redes sociais, e ele Uhum. diz assim, feliz de um povo
que um dia chegar a tomar consciência, né, que maior do que os fluxos de poder é o poder dos fluxos. Né? Ou seja, maior do que... Professor, outra pergunta aqui, a aluna perguntou, mas fica dentro dessa da questão do racismo, né? Como lidar e combater com o racismo e a discriminação no Brasil? Bom, mas aí uma professora, a professora Lucilene, certo. da cidade de Serra Caiada, pergunta o seguinte: nesse período da pandemia, onde estão se criando vários atos locais, o senhor, como professor, vê em algum momento que esses atos ferem a democracia ou não? Haja vista a gente está passando por esse momento de pandemia. Os atos são bons ou ruins? Olha, esses atos políticos. Olha, veja bem, isso nós estamos diante de uma crise econômica, de uma crise sanitária, mas de uma crise política. Lucilene, né? A professora Lucilene tem Lucilene. A pergunta muito oportuna, porque, professora, nós não resolveremos, né, os diferentes problemas que nós temos se não resolvermos a crise política. Né? Por quê? Porque, infelizmente, eu não gostaria de chegar aqui e dizer isso, né? Mas, infelizmente, nós temos uma política de negacionismo. Né? As pessoas negam que as crianças estão sofrendo violência, negam que está havendo racismo, né? Nega que a pobreza... Eu lembro agora no Enem, né? O ex-ministro da Educação, que já saiu, ele chegou assim: olha, vai ter que haver o Enem porque todo mundo está conectado na internet. Né? Ele negou aí um fato que é evidente: 40% da população está excluída digitalmente. Né? Muitos não têm acesso de qualidade. Né? E isso não é uma coisa nova. Né? Então, a gente não pode negar, por exemplo, que as escolas estão sofrendo violência. Eu falei num encontro esta semana que só em 2019, aí eu não sei a situação de Serra Caiada, mas só em 2019, as escolas municipais de Natal, né, tiveram 8 casos de violência por dia, e esses dados foram apresentados pela Ronda de Proteção Escolar da Guarda Municipal de Natal. Né? Então, a gente não pode negar que está havendo uma exploração sexual da criança e do adolescente. Né? Se a gente se debruçar de forma mais adestrada para o que está sendo publicado, né? Tem uma ONG aí, Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que essa ONG ela demonstra que houve um aumento da exploração sexual no último mês de março, um aumento de 106% em relação a março do ano passado. Né? Isso muito grande, né? Muito grave. Né? Marcondes, não faz muito tempo, faz menos de um mês, uma delegada de Manaus, a doutora Joyce Viana, ela desbaratou um serviço de delivery de comida. Né? Agora, veja qual era o cardápio. O cardápio era adolescentes. Né? Então, essas adolescentes, quando foram resgatadas, elas falaram que precisavam ganhar dinheiro, que precisavam comprar alimentos para levar para casa, comprar gás de cozinha. Né? Então, enquanto alguém chega para a gente e diz assim: não existe fome no Brasil. Né? O negacionismo, né, é a mesma coisa que alguém que nega a existência do vírus Covid. Né? Professor, então, a cidade de Serra Caiada, na cidade de Serra Caiada eu trabalho com adolescentes de 6º ou 9º ano. E eu já vi muitas meninas lá dizerem o seguinte, que trabalham à noite em casas de farinha para poder comprar comida. É uma realidade muito gritante, certo? Na cidade de São José do Campestre, as pessoas trabalham na roça. Na cidade de Serra Caiada também, mas lá em Serra Caiada tem um diferencial, tem a casa de farinha. Mas menos mal em relação a outros, porque na cidade de São José do Campestre a gente tem a questão do abuso sexual. Certo? Pois é. Muito mesmo. Prostituição de adolescentes. A gente tem as adolescentes que, às vezes, estão na escola à noite e a aluna sai. Cadê a aluna fulano de tal? Professor, elas foram para os esquemas. É o que eu ouço. E é complicado, professor,
Porque são adolescentes de 16, 17 anos. E a gente, quando tenta conversar, elas fogem da conversa, diz que é mentira, sempre negando, né? E a gente fica sem saber o que fazer. Mas, Marcondes, isso que você fala é muito preocupante, mas é uma realidade que não existe somente lá onde você trabalha. Né? Primeiro, a gente tem que perceber que essas crianças e adolescentes que estão sendo exploradas sexualmente, elas estão trabalhando. Né? Isso é trabalho. E existe, inclusive, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que considera a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho. Alguém pode dizer no seu moralismo, não, isso é safadeza, isso não é trabalho, mas é trabalho. Cada vez que a gente considera trabalho, embora um trabalho ilícito, a gente está deixando de atuar mais sobre o aspecto repressivo para atuar mais sobre o aspecto do acolhimento. Cada vez que eu coloco esse trabalho sobre a esfera da legislação social, eu posso proteger mais. É claro, eu posso, de certa forma, interferir nessa realidade. Né? Eu posso aplicar, responsabilizar essas pessoas, mas é muito relevante, Marcon, isso que você fala, né? Porque essa educação, essa tematização do espaço da escola, ela é imprescindível, ou seja, para que Mas, não haja professor, negacionismo, porque essas crianças e adolescentes, elas estão sendo exploradas, elas estão sendo submetidas a risco de doença, de DST, inclusive AIDS, de gravidez precoce. Né? E mais ainda, porque agora, Marco, professor, que elas estão na internet, elas estão mais suscetíveis aos predadores. E é por isso que o Brasil ele continua. Para você ter uma ideia, Marconi, o Brasil tem 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. Pode falar. Professor, é o seguinte, hoje eu vejo que caiu, certo? Fazem 15 anos que eu trabalho como professor da rede municipal estadual e a gente tem visto que tem caído. Agora, muito disso, sabe, graças ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, por exemplo, em São José do Campestre é muito eficiente. E na cidade de Serra Caiada eu tenho notado o trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, a professora Lucilene trabalha lá, a professora Arlete, que estão assistindo nesse momento. A Secretaria de Educação ela faz um trabalho maior, assim, muito mais visível em Serra Caiada do que o próprio Conselho, nessa parte de combate a trabalho, exploração sexual, porque tanto ela forma, como ela denuncia. E já na cidade de São José do Campestre, eu tenho visto que o Conselho. O Conselho e a Secretaria de Ação Social têm feito um trabalho muito bom nessa área. Fico feliz por isso. Agora, Marcondes, eu vejo o seguinte, que nenhuma política pública pode ser eficaz se toda a rede não estiver articulada. Né? Então, assim, que bom que a gente tem um conselho, né, que funciona. Mas esse conselho tem que estar dentro da escola, tem que estar dentro da comunidade. Né? Então, é preciso essa articulação. E o conselho que tem essa importância política dentro do município, ele tem que liderar esse processo de articulação. Né? Porque não dá cada um para o seu lado, e isso só vai ser um arremedo de política. Então, o gestor eficiente, ele sabe que existe uma sociedade política que não pode atuar sem um respaldo dessa articulação da sociedade civil. Né? Então, nenhuma vontade política, por melhor intencionada que seja, ela vai ser suficiente para o sucesso de uma política pública se ela não articular a conjunção de todas as forças, né? Catalisar o que for possível. Então, assim, louvo esse trabalho da secretaria, acho que ele deve ir para as escolas. Uma grande ideia, inclusive eu tive reunido esta semana com o pessoal do Núcleo de Educação e Direitos Humanos, uma grande ideia que eu vejo é a criação dos conselhos escolares de direitos humanos. Os conselhos escolares tematizando os direitos humanos, trazendo para dentro da escola a comunidade. Por que, Marconi? Porque é preciso que haja um sentimento de pertencimento da comunidade em relação à escola.
né? Então, se a comunidade ela tem essa relação de pertencimento, ela vai cuidar da escola e a escola vai cuidar da comunidade. Eu lembro que aconteceu já faz um tempo numa escola em Parnamirim, a Limírio, né? A escola foi destruída. A comunidade não se sentiu implicada nesse processo de destruição, né? Então, é preciso que o Conselho faça essa articulação e muito, muito importante saber que a Secretaria dá esse apoio, porque em muitos municípios o que a gente vê, na realidade, é uma democracia minimalista. Diz que existe um programa, mas, de fato, os resultados não aparecem, né? Então, eu acho louvável É verdade. e é isso que eu acredito que a gente está precisando na política de apoio e de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Professor, fico muito feliz com a participação dos alunos, né? Que estão participando, perguntando. E a questão é a questão da formação. Eu acredito que quando a gente informa a eles o direito que eles têm, como eles podem requerer esse direito, como eles podem ser agentes políticos, há essa transformação, né? A formação também do aluno, não a gente ficar falando e não colocar eles dentro da realidade, mostrando a ele que eles têm direito, que eles podem requerer esse direito. Não é assim, professor? Exatamente. Ou eu estou E falando demais? Você fala em algo fundamental. Eu cito sempre Paulo Freire, quando ele diz que a educação pode muito, mas não pode tudo, né? E a gente tem que... às vezes até eu me preocupo, porque tudo a gente joga para a escola, tudo a gente joga para responsável nas costas do professor, né? Mas eu sei que ele pode muito, mas não pode tudo. Mas, assim, é muito importante que as escolas façam esse trabalho do anúncio, da denúncia, que façam esse trabalho da tematização, né? Então, assim, que os alunos se reúnam para discutir sua comunidade. O que é que está faltando na comunidade? É saúde, é transporte, é moradia. Bom, isso aí, a melhoria da qualidade de vida da comunidade significa a melhoria da qualidade da educação também, né? Então, a gente tem, né, uma luta histórica pelo acesso gratuito, né, à escola, à educação, uma educação pública, universal, de qualidade, né? E isso tem sido muito objeto de ataques no desfinanciamento da educação, né? Então, a gente vê que o Brasil hoje ainda tem 10% de analfabetos. Então, e essa taxa de analfabetismo no Nordeste hoje ela é de quase 15%. Né? Metade dos analfabetos do Brasil estão no Nordeste. Né? Então, e o que a gente vê? O que a gente vê, Marcondes? No último Atlas da Violência, né? No último Atlas da Violência, o índice de homicídio nas 20 maiores cidades do país, 18 cidades estavam no Norte e Nordeste. Né? Então... misericórdia, é muito grande, né? Muito grande. E assim, há um dado do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, é importante que os alunos da escola pública tomem ciência disso para ver essa importância da relação da educação com a violência. Há um dado que mostra que, por exemplo, onde a violência é maior, né, a média de atendimento escolar é de 60%, onde a violência é menor. O IPEA ainda mostra, Marconi, o seguinte, que para cada 1% da taxa de atendimento escolar que você obtém, né, você reduz em 1,9% o índice de homicídio na região. Né? Então, na verdade, está faltando investimento, né, professor? Exatamente. Esse desinvestimento que o senhor falou... dizer que desde 2016 que a gente vem tendo uma educação desfinanciada. Quer dizer, com esse desinvestimento a gente vai ver o resultado no futuro. Exatamente. A gente vai ver o resultado disso não agora, mas daqui uns anos para frente, não é isso? Hoje nós já temos um reflexo, mas como você bem ressalta,
esse reflexo será bem maior no futuro, né? Mas, Marcondes, as taxas de evasão escolar, aí, quando eu falei do atendimento escolar, eu quero ressaltar que as taxas de evasão escolar ainda são muito altas, né? Então, nós temos uma taxa de evasão escolar no ensino médio que é mais de 10% da taxa Então, assim, há escolas que essa taxa de evasão chega a 30%. Né? Aí eu pergunto, Marconi, qual futuro um país pode reservar para as crianças se não consegue sequer mantê-las numa escola com educação de qualidade? E aí eu faço uma outra verdade, é verdade. provocação. Eu faço uma outra provocação, porque muita gente diz, não, a saída é a escola em tempo integral. Não é a quantidade de tempo que você passa na escola com uma educação de qualidade ou não. É uma escola em que os professores estejam capacitados, em que haja metodologia, em que haja merenda, em que não haja bullying, certo? Em que haja professor, porque tem escola que não tem professor, né? Em que Verdade. tem o livro, né, para acessar. E hoje uma coisa que eu considero imprescindível, Marcos, que é a internet, o acesso à internet. Né? Eu acho que é uma questão de acesso à cidadania. Né? Então, as desigualdades sociais hoje, elas interferem muito no nosso projeto de civilização. Eu acho que os alunos e os professores precisam saber disso para eles se implicarem. Né? Porque a gente poderia muito bem dizer assim, e daí? Né? Adotar uma espécie de razão arrogante, como se essa realidade não dissesse respeito ao nosso cotidiano. Né? Então, professor, a aluna Maiara Martins, o aluno Edilson, eu acho que a aluna Ale fizeram perguntas semelhantes em relação à questão da fome no período da pandemia, né? A gente sabe que existem pesquisas no Brasil, do MEC, que muitos alunos, principalmente no Norte-Nordeste, a principal refeição que eles têm é na escola, a merenda. E com os alunos fora da escola, a questão da merenda, não tendo merenda, a merenda que tem na escola, estão recebendo alguns kits, mas eu acredito que esse kit não supre a necessidade, porque é muito pouca coisa. Quando é na escola, não. Quando é na escola, ele come, ele vai, tem aquela refeição, mas o kit não dá para passar um mês. O que é que o senhor fala, a questão da fome? O senhor sabe de algum dado referente a essa realidade da fome no Brasil? Como é que está isso depois da pandemia? Olha, Marcondes, a gente nem precisa ter muito acesso a alguns dados, mas a gente sabe que a pandemia não gerou somente o desemprego, o luto, a instabilidade emocional para as pessoas, mas, como você bem acentuou, a fome. Né? Então, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, esse coronavírus vai matar de 10 a 40 milhões de pessoas. Né? Mas, assim, meu Deus, é importante a gente saber que muita gente vai também morrer de fome. Né? Então, o que a gente vê, existe um programa nacional, né, que nos diz, né, e nos autoriza essa distribuição da merenda, inclusive na própria residência do aluno. Né? Mas, do aluno. Do aluno. Agora, o Brasil tem hoje 7 milhões de alunos sem a merenda escolar por causa da pandemia. Né? Então, se a gente pegar os últimos dados da ONU, a ONU publicou um relatório, acho que faz um mês, né, mostrando que, pelo simples fato da pandemia, das crianças não estarem na escola no mundo, 370 milhões de crianças e adolescentes estão sem a merenda. O Brasil, 7 milhões estão sem a merenda. Né? Existe uma lei que eu falei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ela vai autorizar essa distribuição de alimentos, mas, infelizmente, Marcos,
infelizmente, tem municípios que sequer, né, estão fazendo essa articulação com o Estado para a distribuição desses alimentos, né? Então, a distribuição é ainda muito precária, é desigual, e o que é mais incrível, tem escolas que os alimentos estão sendo estragados e não há distribuição, né? Então, tudo isso mostra que nós precisamos de política. Se a gente tem uma escola atuante, uma educação política na escola, um conselho escolar que diz, opa, se tem merenda aqui, se não tem, a gente vai atrás, a gente se reúne politicamente. A escola tem que ser um centro de poder popular, um centro de poder político. E não é poder político partidário, ninguém pode entender isso, né? Mas, assim, a escola tem que ser um centro que vai auxiliar a comunidade, né, a ter vez e ter voz. Por quê? Porque a escola, por excelência, ela reúne as pessoas mais estudiosas da comunidade, é uma suposição, mas a gente tem, ela reúne professores, geralmente professores são pessoas que tiveram a formação, que leem, que estudam, né? São pessoas mais sensíveis, são pessoas que são mais conscientes dos direitos sociais. Por isso que é muito importante essa educação política na transversalidade da educação nas escolas públicas, para que o professor não vá só dizer onde é que fica a Espanha, o professor de geografia, nem o professor de história dizer apenas que a Revolução Francesa foi em 1789. Né? É preciso discutir qual a diferença entre a Espanha e a gente, por que a Revolução Francesa ocorreu, será que as razões que existiram lá para a Revolução Francesa existem também em relação a gente? Então, fazer essa transversalidade, né? E essa é uma educação emancipadora, é uma educação que tematiza a vida. E aí eu vejo o seguinte, alguém vai dizer, isso é fazer política. Gente, todos os problemas que nós temos são problemas políticos. E nenhum problema da política vai ser resolvido fora da política. Mas não é a política partidária, professor Marcondes. É a política da tematização, do bem comum, como dizia Aristóteles. Aristóteles ele dizia que a arte da política é a arte de você se debruçar sobre o que é o bem comum. Né? E é nesse sentido que eu acredito nessa participação política. Então, a democracia participativa deve ser estimulada no espaço da escola para que essas carências sejam enfrentadas. Então, professor, o que os alunos estão colocando aqui, muitos alunos fazendo perguntas semelhantes, como vai ficar depois da pandemia, né? Porque muita gente está perdendo emprego, muita gente já está passando fome por não poder trabalhar. Um aluno colocou aqui, não tem como se manter, como vai ficar depois da pandemia, com os preços dos alimentos que estão aumentando das alturas. São as 5 perguntas parecidas. Essa questão do preço dos alimentos. E aí, qual é o papel? Aí eu pergunto ao senhor, agora eu vou perguntar ao senhor, qual é o papel do Estado, né, no pós-pandemia? O papel do Estado brasileiro, por exemplo. O governo federal, os governos estaduais, municipais. Na sua opinião, o que eles devem fazer para socorrer as pessoas, os mais necessitados, de não deixar aumentar a questão da exploração sexual, a questão do trabalho infantil, a questão do abuso, que está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo. Como o senhor vê o papel do Estado frente a isso? Bem, Marcondes, é muito importante essa sua pergunta, mas assim, bom, a gente deve cobrar do Estado, mas a gente não pode o tempo todo achar que o Estado vai nos substituir, né? O Estado não nos substitui. Então, é importante que, em relação à exploração sexual, que haja uma tematização, né? Que haja uma denúncia. E como é importante, nesse momento, a gente estar se reunindo para estar denunciando isso nas redes sociais. Né? Mas é importante também que a gente enfrente essa realidade de pós-pandemia que vem aí, que é de desemprego, de fome. E como é que a gente resolve? Essa é uma pergunta muito interessante. Então,
eu penso, professor Marcondes, que é urgente tomarmos consciência de que não só a economia brasileira que está fragilizada, a economia mundial está estilhaçada. E nós enfrentaremos, não duvido, nós enfrentaremos um cenário devastador, pior do que talvez a Grande Depressão de 29. A OMC, ela estima, por exemplo, que o comércio global, na melhor das hipóteses, vai reduzir quase 1/3 dos fluxos de negócios, né? Então, a massa de salário vai decair, o consumo vai cair, o flagelo social vem por aí. Agora, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar consciência que nós vivemos no Brasil, que é um país rico de uma população empobrecida. Não é uma população pobre, não. A gente é pobre quando a gente não tem onde buscar riqueza, né? A gente é uma população empobrecida. Então, o que eu vejo hoje é a necessidade da gente tirar de quem tem para dar a quem não tem, né? A nossa distribuição de renda é uma das piores distribuições de renda do mundo, né? Então, países que saíram da miséria encontraram alternativas, por exemplo, do imposto sobre grandes fortunas, que eu penso que é muito importante a gente passar a discutir isso, né? Então, se a gente observar, 1% da população brasileira praticamente tem o equivalente a 40% de todo o rendimento do país, né? Então, diante dessa pandemia, na França, onde o imposto sobre as grandes fortunas tem alíquotas de 0,5% a 1,5%, a discussão, professor Marcos, nessa crise é saber qual o percentual que se vai aumentar desse imposto. Aqui a gente ainda está relutando. É urgente isso. Há cálculos da assessoria técnica do Senado Federal que revelam que se a gente adotasse hoje um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% ao ano, a gente ia ter uma arrecadação anual de 40 bilhões de reais e daria para ter financiamento de programas sociais, de gerar emprego. O Chile que é um país que tem uma tradição neoliberal que durante muito tempo foi referência do modelo neoliberal por causa do general Pinochet. O Chile, recentemente, ele aprovou o imposto sobre grandes fortunas, né? E não faz muito tempo, foi agora no final de maio, né? Ou seja, para ter recurso para quê? Recurso para a saúde, recurso para controlar a fome, né? Recurso para financiar algo que é imprescindível daqui para frente, que é a renda mínima. Então, não se enganem, as cidades vão estar lotadas de desempregados. Nós precisaremos, mais do que nunca, de uma reforma agrária para que as pessoas tenham uma alternativa de voltar para o campo. Nós vamos ter, provavelmente, um êxodo rural ao inverso, né? Para que o campo possa receber essas pessoas. Não vai ter emprego nas cidades para todo mundo, né? Então, a gente vê aí o Chile com essa proposta de cobrar 2,5% das fortunas, das maiores fortunas do Chile, né? E a gente pode fazer isso. Por que nós não fazemos isso, né? Eu me preocupo, professor Marconi, porque eu vejo uma mídia que não se preocupa com isso e tergiversa em relação ao imposto das grandes fortunas. Por exemplo, a Folha de São Paulo não fala do imposto das grandes fortunas. Por quê? Otávio Frias Filho, que era um magnata da comunicação, deixou todos os seus filhos na lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, né? O Roberto Pinho, que morreu, deixou seus filhos na lista Forbes dos mais ricos do mundo. Então, nós temos aí a necessidade de combater esse enriquecimento de uma parte, né? De gente que acumulou quantias estratosféricas de riqueza, e é o momento da distribuição. Sem isso, sem essa distribuição de renda, nós teremos penúria, nós teremos fome e tragédia.
Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor, porque o prazo é 1 hora da live, já faz quase 1 hora. Agradeço pelo momento, né, uma oportunidade maravilhosa em ver que, como o senhor colocou, não é a questão da desigualdade, é a questão da criança e do adolescente no período da pós-pandemia. O direito da criança e do adolescente é mais que uma questão do direito, é a efetivação desse direito, porque o direito existe, mas não existe uma política social para isso, né? Está faltando isso, está havendo um desinvestimento na educação, da questão de saúde no Brasil, como o senhor colocou. Eu gostaria de lhe agradecer e pedir que o senhor fizesse suas considerações finais, porque já vai encerrar a live. Eu que A gente tem agradeço 1 hora e já está encerrando. e faço pedido apenas, continuem tematizando, né? Não podemos nos omitir. Né? Eu acho que quem se omite no momento de crise está do lado dos opressores, e não é essa a nossa missão. Muito obrigado, Marcondes, um forte abraço. Obrigado, professor. Obrigado à professora Fabiana, né, que está aí conosco desde o início, assistindo, nos orientando aqui via WhatsApp, dizendo que está bom, que está ruim. Agradecer aos colegas do Netinho, né, do Gesto, a professora Lucilene, né, que participou conosco desde o início, professor Arletes, ao conselheiro do Conselho Tutelar São José do Campestre, Woods, o pessoal da Secretaria de Ação Social de São José do Campestre, aos colegas da UFRN e aos colegas da Rede Estadual do Diógenes da Cunha Lima. A todos que participaram conosco, muito obrigado. Professor, Deus lhe abençoe. Eu acho que foi muito esclarecedor e eu vou colocar também no meu Facebook para os alunos compartilhar conosco. Muito obrigado, professor.